TV Novo Momento entrevista o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil de Santa Bárbara do Oeste e mais 35 cidades, Cláudio Perecim, que o sindicato que realiza nesse domingo, dia 19, a festa do trabalhador e a eleição da Miss Têxtil. Perecim, o que o trabalhador tem para comemorar? E conta um pouco de como vai ser a festa, onde vai ser, como que você está preparando para a festa. Olha, o trabalhador têxtil, ele tem 12 meses para trabalhar dentro de uma empresa de tecelagem, no barulho, no dia a dia, que ele é desgastante. Ele, parte da vida dele fica dentro de uma tecelagem. E no momento do mês de maio, que é a festa do trabalhador, ela vem premiar esses trabalhadores pelo seu trabalho, pelo seu esforço dentro da empresa, pela produção, e principalmente num setor que hoje passa assim, por momentos difíceis com relação às importações de tecido. E aí ele vive uma tensão 12 meses. Então a festa do trabalhador vem trazer para esses trabalhadores um momento de confraternização, descontração, um momento de estar junto com a família, numa festa que é homenagem a ele, e podendo participar aí de sorteios como televisores 40 polegadas, 32 polegadas, LCD, LED, bicicletas, televisores, também geladeiras, fogões, enfim, são vários prêmios que são sorteados junto com a confraternização, com o churrasco que vai ter para os associados e seus dependentes, né? Na eleição, quantas trabalhadoras estão concorrendo? Só pode ser trabalhadora para concorrer ao Miss Têxtil. Exatamente. Hoje nós temos já inscrita e hoje vai ser, já temos 11 inscritas e estão sendo ensaiadas essas 11 candidatas. Essa história da Miss Têxtil, vou contar um pouquinho a história, começou em 1997. Então, o setor têxtil, a tradição do setor têxtil era sempre feminino, era visto como função de mulher, e metalúrgica era função de homem. O que hoje inverteu muito, O setor têxtil tem menos mulheres trabalhando hoje, devido à necessidade dessas máquinas serem mais rápidas, mais modernas, e ela tendo aí a sua forma, seu patamar de trabalho da própria máquina muito alta. E como as mulheres têm estatura menor do que os homens, quase que hoje não tem mais tecelã. Fica mais na parte de sala de pano, na parte de acabamento, escritório, e na parte de produção mesmo nas máquinas, tem que ser homem. Então, esse efeito, com a modernização, com essas novas tecnologias, foi tirando um pouco a mulher do setor têxtil. Mas ainda nós temos hoje, em média, de 35% a 40% mulheres. Então, nós, em 97, criamos a ideia de homenagear as mulheres trabalhadora têxtil, a mais bela que representasse a categoria por um ano. Em 97 começou e veio até hoje. Virou uma tradição. Virou uma tradição, sem perder nenhuma edição, né? Então, e hoje já estamos na 16ª edição da Miss Têxtil, né? E domingo agora vai acontecer a festa do trabalhador, vai ser no Vale das Águas, no distrito de Tupi, um local muito bom, aconchegante, é um parque de diversão, um clube muito bom. E nós vamos levar também nesse dia novamente o evento da Miss Têxtil. Junto com a festa do trabalhador, também vamos eleger a representante do trabalhador têxtil para o ano de 2013 agora, né? E a abertura vai ser às 9 horas, normal, e logo em seguida a abertura da festa vai ter o desfile das candidatas, e depois vai ter a atração musical, que é o Rony César Rafael, que vai cantar, Robert e Luciano, 2 são da nossa cidade, que é o Rony César Rafael, e 2 é daqui de Nova Odessa. E eles vão fazer a parte de música, né, o dia todo para nós lá. E a festa trabalhadora ele tende a terminar aí por volta das 16 horas, né? O Perecim, saindo da festa, falando da realidade, da vida pós-festa, o que você prevê no futuro, nos próximos anos? Qual que é o grande problema hoje para o setor? É mão de obra? É a concorrência desleal de chineses e asiáticos? O que você pode falar disso? Olha, são 2 pontos importantes. Os dois se referem ao problema hoje do setor têxtil. Primeiro, é a concorrência desleal.
dos produtos asiáticos, principalmente vindo dos países da China. Mas temos todo o país asiático que entra com o tecido importado aqui com custo bem baixo. Ou seja, parte é contrabandeado, parte é feito meia nota, parte é feito a famosa nota desse caminho, que tem num container, existe um produto, na verdade tem outro. Enfim, é muito abrangente, é muitos portos para fiscalizar essas entradas de produtos aí contrabandeados. Isso é um fator muito sério que hoje nós enfrentamos. Até hoje era para estar acontecendo, inclusive, uma reunião, um café da manhã com a presidente Dilma, e por motivos de agenda particular foi adiada para o mês que vem. Esperamos que remarque essa nova agenda novamente para nós expor a situação do setor têxtil para a nossa presidente da República, que é muito importante ela saber entender um pouquinho, porque ela vê o Brasil como um todo. Então nós temos aí uma metalúrgica, então hoje ela está até que em ascensão. Você vai pegar uma montadora de veículo hoje, ela está, esse mês mesmo subiu 12% a venda de carros. Então, ela está vendo o Brasil como um todo, mas não está vendo em loco uma situação, uma categoria que hoje representa a segunda maior geradora de emprego, que é o setor têxtil. E o setor têxtil engloba o setor vestuário, que é a mesma cadeia. Então, o setor vestuário hoje emprega mais trabalhadores, a segunda mais geradora de emprego, né? Então, só perde para a construção civil, para o metalúrgico, enfim. Isso aí foi criando uma falta de confiabilidade do trabalhador, de querer trabalhar no segmento têxtil, no setor têxtil, porque ele não tem uma vida programada, ele não consegue falar, eu estou estável para 5, 10 anos. O momento está em alta, daí a pouco dá uma queda, e aí tudo esse transtorno acaba perdendo aquela credibilidade do trabalhador. A instabilidade faz com que o setor não atraia o trabalhador para ficar mais tempo. Exatamente. Ele não consegue fazer uma programação, uma dívida, aí, um financiamento de uma casa, um financiamento, às vezes, de um carro, para ele ter, para ele a família. Então, ele passa a ser meio amedrontado em querer trabalhar no setor têxtil, né? E esse é um fator. E associado também hoje a esse problema, existe a falta da mão de obra qualificada e o pouco interesse das pessoas querer trabalhar no setor têxtil. Então, hoje o que está mais acontecendo é a formação desses trabalhadores, praticamente promovendo ele dentro da própria unidade. Ou seja, ele está trabalhando numa sala de pano, ele começa a aprender a virar tear, e daí a pouco ele está virando tear e vem outra pessoa trabalhar na sala de pano, que é uma função que é menos problema para você ensinar ele. Pouco tempo ele já está apto, né? E também tem um problema sério que chama-se também, a questão hoje, o seguro-desemprego. É muito atraente para o trabalhador ficar um ano e pouco trabalhando, e depois ele já quer requerer o seguro-desemprego. Então isso também tá junto aí com essa questão aí de problema da mão de obra hoje. E hoje todas as categorias têm esse problema da mão de obra, essa qualificação de pessoas. Então se forma turmas hoje para formar de tecelão, aqui no Senai. Teve uma turma, foi aberta uma vaga para 32 vagas, na verdade foram 8 que se inscreveram. Então o interesse é muito pequeno hoje para o setor têxtil. Isso é um agravante muito sério. Devido a essa mão de obra. Tanto que, para você ter uma ideia, Aldemar, em anos anteriores, a pessoa, quando pegar uma certa idade, ele já se sentia como rejeitada para trabalhar no Parque Fabril. Hoje é o contrário. Hoje estão retornando todas as pessoas de meia idade, aposentadas, pessoas de meia idade, voltando a trabalhar dentro da fábrica novamente. Porque são esses trabalhadores, essas trabalhadoras que estão fazendo a diferença hoje na produção do Parque Fabril, dentro das tecelagens. Tá, para encerrar agora, o número de trabalhadores na base sua, e se você tem uma perspectiva de que esse número aumente ou que diminua, como que você trabalha com a perspectiva nos próximos anos? Olha, o número hoje da nossa base, nós tínhamos em 1990, só para ter um pouco de histórico, nós tínhamos em 1990, nós tínhamos 6 mil trabalhadores na base. Depois, com essa
confusão toda de tecido importado, aquela confusão toda das importações de tecido, nós chegamos aí em 1994, nós chegamos a ter 2.500 trabalhadores. E aí, com essa crise toda aí, com essa competição a nível globalizado, forçou as empresas a modernizarem seus parques fabril. Isso, 80% das empresas modernizaram seus parques fabril. E aí, ele tinha que ganhar no quê? Ganhar na produção. Se não ganhava pelo metro de tecido, vendendo ao preço mais justo, mas teve que ganhar na produção. E aí começou a produção em grande escala. Só que perdeu um pouco na fabricação de tecido, perdeu um pouco da mão de obra, porque essas máquinas modernas ocupam menos profissionais do que as máquinas antigas. Você tem uma ideia, mas as máquinas antigas, Ostiares, Ova, Kite, Ribeiro, um tecelão virava aí 10 máquinas. E que produzia, ele tinha uma velocidade de 130, 140 RPM. Hoje um tecelão vira 30 teares com 1.000, 1.100 RPM, só é a diferença. A produção aumentou em grande escala. O trabalhador diminuiu um pouco nessa parte de produção, mas ganhou no final, que é a parte da tinturaria, sala de pano, para poder fazer o acabamento de todo esse tecido. Então hoje nós temos empresa em Santa Bárbara do Oeste, a maior empresa nossa, tem 2.200 funcionários, uma empresa super moderna. Então, voltou hoje a nós termos no cenário de trabalhadores do setor têxtil, só em Santa Bárbara do Oeste, 6.000 trabalhadores hoje. 6.000 trabalhadores. Nós temos 5.000 em Santa Bárbara do Oeste e 1.000 nessas cidades onde nós temos a extensão de base de representação sindical. E a expectativa do futuro, qual será? Que o governo federal ele lance um projeto, ajude o segmento a controle de cota para o setor têxtil, vai entrar o excedente. Bom, o Brasil produz 100 milhões de metros, mas está produzindo 80 milhões, com a sua capacidade fabril nas empresas existentes no Brasil. Então, o que teria que acontecer? Entrar 20%. Esse produto não fabrica no Brasil. Tem que ter um controle sobre esse produto que não fabrica no Brasil. É importar? Então se importa para poder atender a demanda do consumidor brasileiro. Então tem que ser dessa linha. Então tem que ter uma união entre empresas, governo federal, trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, forçando a qualificação de pessoas, mostrando que o setor têxtil é viável para que ele produza um cargo, uma carreira dentro de uma tecelagem, para poder voltar ao cenário aí, têxtil aí, com a mão de obra qualificada, com mais mão de obra e com uma segurança maior para a produção. Mas tudo isso tem que ser trabalhado. E o que hoje está travado é exatamente no governo federal, que ainda ele não senta, não discute proposta. Foi discutido poucas propostas, de 12% para 7% de ICMS, foi feito algumas coisas. Mas em alguns casos nem se praticam 12%, se praticam 18%. Porque dependendo da empresa, dependendo do estoque que esses produtos ficam estocados, não é vantagem o 12%. Então ele transfere para outro mês, já não é mais vantagem o 12%, tem que praticar o 18%. Então é uma coisa que começou a se fazer. A desoneração de folha de pagamento foi algo assim que começou a dar um pouquinho de certo, mas também em alguns casos não funciona. Não funciona. Pela prática de como é feito, dependendo da empresa, a forma de que a empresa é, se ela é simples, se ela é empresa normal, então ela não pratica esse desconto porque não é vantagem para ela, porque daí vai pagar pelo faturamento. Então é algo que começou a se fazer, tem que ser melhorado. Tudo tem que ser melhorado. Mas o futuro vai ser bom. No futuro eu vejo um lado positivo. Hoje, para você ter uma ideia, um tecelão hoje de uma empresa dessas mais modernas, hoje um tecelão ganha hoje R$2.500, R$3.000, coisa que numa metalúrgica hoje está ganhando R$1.500, R$1.600. Então um torneiro, um CNC, um fresador. Então veja que inverteu inclusive os valores. Eu lembro até bem uma história até engraçada, que até 1970, 1980, se falava de Rome, era o auge, Tecelagem a turma renegava. Hoje, um tecelão ganha mais do que um funcionário, numa metalúrgica. Então veja que inverteu os valores. E vai inverter mais ainda, porque a demanda vai ser tão grande, tão pouca de funcionário, que se ele quer segurar um funcionário, ele vai ter que pagar mais. E o tecelão, o trabalhador têxtil, ele vai ter seu momento de ganhar um salário melhor. Vai ser valorizado. Porque hoje está se perdendo muita mão de obra,
para a Honda, para a Denso. A turma fala, não, eu vou trabalhar na Denso, eu vou trabalhar na Honda. Ótimo, se o salário for melhor, beleza, mas hoje o salário não está sendo melhor. A nível de piso, assim, quem entra trabalhar na empresa, eu acho até que acho que até um pouquinho melhor metalúrgico em alguns casos. Mas o nosso piso hoje é R$880. E eu sei que metalúrgica é por escala de quantidade de funcionário. Então você pega até 50 funcionários é um salário, de 50 a 200 é outro, e depois de 200 acima é outro. Então o nosso não, é 880 para iniciante. Depois ele vai para, se ele se destacar, se ele trabalhar corretamente, se ele se esforçar dentro da fábrica, ele vai ser, você entendeu? Ele vai ser recompensado, ele vai ser, ter seu mérito, né? Entendeu? Enfim, e hoje o que precisa, na verdade, é ser hoje, na verdade, o funcionário tem que ser aquele funcionário extraordinário, né? Aquele que pensa tudo, que vê tudo, que ele vê a empresa, ele está dentro da empresa. Porque não adianta, Valdemar, em todas as funções, não adianta você estar dentro aquilo lá tem que estar dentro de você. Não adianta a pessoa querer ser um sindicalista, ele está dentro do sindicato, se o sindicato não está dentro dele, vai ser um fracassado. Não adianta ele um tecelão, se não é o forte dele ser um tecelão, não adianta ele estar de tecelão. O tecelão dentro, aquela função não está dentro dele, então ele vai ser também um profissional que não vai ter sucesso. Não vai ser promovido, não vai ter satisfação no trabalho. Então, tudo isso aí é uma forma geral, é um contexto amarrado, é um ciclo, é uma engrenagem que não pode tirar um dentro, porque senão ela vai começar a pular. E pulou, ela desregula toda essa engrenagem e aí o ciclo fica capengando, né? Então, tem que ser exatamente desse jeito aí. Então, o setor têxtil tem tudo para crescer, porque hoje ninguém anda para a rua sem roupa, não é verdade? Um carro até pode você ficar sem o carro, porque você vai de ônibus, você anda de ônibus. Mas pela facilidade, pelos juros baixos, pelo incentivo à compra do veículo, estão entrando em parcelas a perder de vista, né? Então, tudo bem, hoje está ótimo, mas aquele que depender de comprar um carro, comprar uma roupa, ele tem que comprar uma roupa, né? Você não vai voltar às origens lá do índio, aí compra que eu também. Voltar a Adão e Eva. Começando Adão e Eva tudo de novo. Terminamos com Adão então, e Eva. Tudo é uma questão de sincronismo. Tudo tem que estar encaixando no seu devido lugar. Aí o setor têxtil ele vai ter novamente aquela estabilidade, aquela credibilidade para poder gerar postos de trabalho. E principalmente nossa região, Valdemar. Nossa região aqui é que representa 85% da produção de tecidos planos, sintéticos, você entendeu? Então não pode morrer essa continuação, essa coisa boa que existe na nossa região de geração de postos de trabalho. Ela tem que fazer algo, ela tem que ser vista com uns olhos diferentes de uma outra produção que gera menos emprego, né? Então é assim que funciona. Esse é o equilíbrio que tem que existir dentro do segmento têxtil. Faz o convite para o pessoal e aí a gente encerra. Não, eu conto até com você, Valdemar, pessoal aqui, para irmos na nossa festa, né? No dia 19, para você sentir um pouquinho o que é a festa, para depois vocês mesmo, com seus próprios olhos, vocês poderem ver o que é a grandeza da festa e a seriedade da festa, no qual nós levamos isso a sério, porque é uma festa do trabalhador, né? Então, nossos associados que porventura eles vão adentrar ao Novo Momento, né? Site Novo Momento, que vá ele e os seus dependentes para essa festa, que nós vamos ter um dia lá falando do trabalhador, vamos ver belas meninas aí desfilando, representando a categoria, né? E é isso que eu encerro falando aí, parabenizando a todas as trabalhadoras, trabalhadores têxteis, e recentemente aí a todas as mães têxteis, né? Todas as mães nossa região aqui, a região metropolitana aqui de Campinas, e também a todas as mães em geral, né? Que domingo passado foi a mãe, o Dia das Mães. Então, homenagem a todas as mães, todos os trabalhadores, esperamos a todos os nossos associados nessa festa no domingo.